Bom, vamos dar continuidade ao capítulo que a Beth começou na semana passada, que foi materialismo e positivismo. Hoje a gente vai abordar mais uma parte e na semana que vem a Beth vai terminar, fica faltando um pedacinho, a Beth termina na semana que vem esse capítulo, ok? Posso começar? Tudo bem? Ok, vamos lá então. Bom, Leon Denis começa assim pra gente, falando assim pra gente. Julga-se, sobretudo, uma doutrina filosófica por suas morais, pelos efeitos que ela produz sobre a vida social. Consideradas por esse ponto de vista, as teorias materialistas, baseadas no fatalismo, são incapazes de servir de móvel à vida moral, de sanção às leis da consciência. A ideia completamente mecânica que elas dão do mundo e da vida destrói a noção de liberdade e, por conseguinte, a de responsabilidade. Elas fazem da luta pela existência uma lei inexorável, em virtude da qual os fracos devem sucumbir sob os golpes dos fortes. Uma lei sempre da terra, o reino da paz, da solidariedade e da fraternidade humana. Penetrando em seus espíritos, elas só podem trazer a indiferença e o egoísmo nos felizes, o desespero e a violência dos deserdados e a desmoralização de todos. Boa noite, Francis. Boa noite, Rayson. Sejam todos bem-vindos. Olha só, como Denis coloca aqui pra gente. Julgando-se, sobretudo, uma doutrina filosófica por suas consequências morais, julga-se, sobretudo, uma doutrina filosófica por suas consequências morais, pelos efeitos que ela produz sobre a vida social. Se eu não creio, né, se tudo é matéria, que a razão da minha vida é matéria, que eu só existo enquanto existir esse corpo material, então as consequências desses meus atos estarão perdidas, né? no todo maior, né? No todo universal, porque eu não vou sofrer a consequência do meu ato. Se eu acho que tudo começa com a matéria e termina com a matéria, então o sofrimento, a dor, o egoísmo, a fraternidade são simplesmente conceitos banais. Boa noite a todos, boa noite, amigo. São os conceitos banais que essa doutrina do materialismo traz pra gente. Se eu não tenho consequência daquilo que eu faço, o que vai acontecer comigo? Nada, né? Então, qual a razão de eu ser fraterno ou ser egoísta? De eu ser benevolente ou ser imprevidente? Se tudo termina com a morte, se tudo termina com o corpo material. Então ela não me traz uma consequência moral. Ela não me diz o porquê que eu devo ser ou de outra maneira. Por que eu devo ser bom e fraterno com todos quando eu posso ser egoísta, né? Ela não me traz essa consequência. Ela não traz nada nesse aspecto. É que o Leon Denis coloca aqui, né, no finalzinho do parágrafo. Elas fazem da luta pela existência uma lei inexorável, em virtude da qual os fracos devem sucumbir sob o golpe dos fortes. Uma lei que bane para sempre da terra o reino da paz, da solidariedade humana. Não é verdade? É o que ele traz aqui pra gente. Mais à frente, ele diz assim: sem dúvida, há materialistas honestos e ateus virtuosos, mas não é em consequência de uma aplicação rigorosa de suas doutrinas. Como nós falamos anteriormente, se tudo termina com a morte, então por que eu devo ser fraterno? Né? O que eu vou ganhar com isso? Nada. Então, o fato de alguns materialistas serem extremamente honestos e serem extremamente virtuosos, né? E eu conheci um que era
ateu, ele se dizia ateu de carteirinha, tudo, não aceitava nada, tudo tinha que ser explicado segundo o foco científico, né? E Leon Denis traz isso aqui pra gente, ainda nesse texto que a gente vai ver hoje. Ele era extremamente materialista, mas era uma pessoa médico, ele é médico, esse amigo meu é médico, e é uma pessoa que durante 2 dias na semana, na época que ele trabalhava ainda, durante 2 dias na semana, ele atendia gratuitamente numa comunidade que era bem carente na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, 2 dias na semana, ele estava lá, ele ficava lá, um dia ele ficava pela manhã, e outro dia ele ficava à tarde, avançava até pela noite. Ele clinicava nesses 2 dias nessa comunidade. Também, exato. Eu não sei se ele... Isso me foge esse conhecimento, o Júnior. Mas ele clinicava, esse amigo meu, ele clinicava um dia na manhã e um dia à tarde, ia para uma comunidade carente da zona oeste do Rio de Janeiro e ficava lá o dia inteiro. E levava remédio, levava material dele, e recolhia remédio nos hospitais que ele trabalhava, junto com colegas, junto com representantes de laboratórios que iam até... Não sei, eu desconheço isso. E faz um trabalho legal, né? Ele levava, esse amigo meu levava tudo e ficava lá esses dois nesta comunidade extremamente carente e atendia todo mundo, fazia tudo, fazia curativo, atendia, clinicava. Quando a pessoa precisava de uma internação, ele trabalhava num hospital estadual, então ele sempre buscava uma maneira de levar aquela pessoa àquele hospital caso precisasse, né? E estava sempre fazendo isso com essa comunidade. E extremamente ateu. Ele dizia assim, sou ateu de carteirinha, não acredito em nada disso, né? Não acredito em absolutamente nada, não acredito em Deus para mim não existe, em nada. E era assim. Ele é assim, né? Ele ainda hoje ele faz isso, acredito que ele faça isso, né? Que ele fazia com um carinho muito grande. Então, como Leon Denis coloca aqui, sem dúvida, há materialistas honestos e ateus virtuosos, mas não há inconsequência de uma aplicação rigorosa das suas doutrinas. Se são assim, é apesar das suas opiniões e não por causa delas. É por um impulso secreto da sua natureza e porque sua consciência soube resistir a todos os sofismas. Resulta, logicamente, que, suprimindo o livre-arbítrio, fazendo suas faculdades intelectuais e das qualidades morais a resultantes de combinações químicas, as secreções da substância cinza do cérebro, considerando o gênio como uma nevrose, o materialismo rebaixa a dignidade humana, retira da existência todo o caráter elevado. Porque se tudo pode ser provado desta maneira, né? Se tudo pode ser provado dentro do científico, dentro do meio científico, e o meio científico ainda hoje traz um pouco desse ranço, ainda tem esse ranço, né? Quando as pessoas lidam com esse meio acadêmico, a gente percebe que as coisas ainda são um tanto quanto funcionam desse jeito. Há pouco tempo eu encontrei com um amigo que é professor de matemática. Eu estava até com a Regina, com a Rê Ribeiro, ali na Praça Saí, que nós estávamos fazendo um lanche. Não sei se a Regina lembra desse. Eu encontrei com um amigo meu que é professor de matemática, é outro que diz que ele é ateu de carteirinha, né? Ele diz mesmo, eu sou ateu de carteirinha. E ele colocou o seguinte, que dentro, e é extremamente, sim, você lembra, Regina? E ele colocou que dentro, ele perguntou o que eu estava fazendo ali, eu disse que a gente fazia um trabalho voluntário e que a nossa sede era ali acima da confeitaria, da lanchonete onde nós estávamos, né? Da Torta Mania, um prédio acima. E ele disse, eu disse que era espírita, ele sabe que eu sou espírita, e ele falou que dentro do ateísmo dele, dentro do materialismo, né? Ele tira o chapéu para o Kardec, ele tira o chapéu para a doutrina espírita, porque ele percebe, ele é extremamente crítico, e ele percebe uma coerência muito grande, né? E acompanhado, e todas essas coisas acompanhadas de uma conceituação científica, né? Da seguinte maneira,
relatando que ele não vê essa filosofia, ele não vê a filosofia espírita contra a ciência. Ele vê essa filosofia de braço dado com a ciência, mas ele não vê essa filosofia contra a ciência. Então, a outra pessoa que é extremamente racional, crítico e ateu mesmo. Ele mesmo diz, né? Ele diz que ele é ateu mesmo, né? E ele dizendo que não vê uma coisa, ele nunca viu numa filosofia a coerência, numa filosofia religiosa, a coerência que ele vê na doutrina espírita. E ele é aquela pessoa de ler um texto, de ler um livro e de duvidar de cada parágrafo, de fazer uma análise extremamente crítica de cada parágrafo, de cada frase, de cada período, de cada elemento que ele tenha escrito ali à frente dele, né? Mas se eu nada disso, se eu acho que o ser humano é só isso, eu jogo tudo por água abaixo. Se eu acho que a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, ela é decorrente de reações químicas que acontecem lá dentro do meu sistema nervoso, lá no meu cérebro, é resultado das sinapses neuronais, se ela se liga de um jeito com um, se liga de outro jeito com outro, então, como ele diz aqui, né, ele vai rebaixar a dignidade humana. Ele vai retirar da existência todo o caráter elevado. E a gente sabe que não é isso, né? Porque não é possível, se a gente parar para pensar um pouquinho, não é possível que se passe por tantas dificuldades, que se passe batalhas na vida da gente, para que tudo acabe no nada, né? Para que tudo termine com nada, né? Um episódio que aconteceu comigo uma vez, que de uma certa forma não. Nunca fui uma pessoa materialista, mas que foi assim uma porta aberta, vamos dizer assim, um empurrão, né, maior para mim em relação à doutrina espírita. Eu já li alguma coisa nessa época, eu não queria o compromisso de estar numa casa espírita, eu ainda era uma pessoa extremamente do mundo, eu não queria o compromisso de estar numa casa espírita, de um trabalho espírita, né, e eu precisei fazer a exumação do corpo do meu pai, porque onde ele está enterrado é um jazigo de família, uma outra pessoa da família havia desencarnado, e nós precisávamos fazer a exumação do corpo dele para que esse outro corpo pudesse entrar, né, naquele local. E eu fui fazer com um tio que eu tenho, né, porque ele já é desencarnado, mas continuou um querido do coração da gente, e a minha irmã. Nós fomos fazer, porque minha irmã logo disse que não queria chegar perto, etc e tal, não queria ver, e telefonamos para ele nos acompanhou até o túmulo, né, para poder fazer a exumação do corpo do meu pai, para o corpo da minha tia poder entrar naquele local. E eu fiquei assim de longe, eu não cheguei perto do túmulo, eu fiquei de longe, ele chegou lá perto, né, acompanhando lá o trabalho que os funcionários estavam fazendo, ele ia relatando o que estava acontecendo, né, mas eu fiquei de longe, eu não quis chegar perto. E depois disso tudo, eu vi os ossos todos colocados num pano próximo ao terreno onde estava o jazigo, e depois o funcionário chegou com uma lata parecia uma lata de manteiga de 20 quilos, ou de margarina, ou de óleo, não sei que lata era aquela. Quando aquela lata na minha infância, minha mãe carregando água naquelas latas, tinha um pedaço de madeira assim no meio para poder carregar as coisas. E o que ele fez? Ele colocou água, aquela lata tinha um bocado de água, ele veio com uma outra bombona de água grande, ele pegou todos aqueles ossos e colocou naquela lata, né, para poder lavar os ossos, para poder ser guardado numa caixinha que também ficou lá dentro, de longe, assim, um pouco afastado, vendo aquela cena. E eu vi quando ele pegou os ossos, né, do corpo do meu pai, colocou naquela lata e sacudiu, né, como você está lavando alguma coisa, aí escorreu aquela água, jogou aquela água fora, botou mais um bocado de água, tornou a lavar e tornou a escorrer. E nessa hora eu fiquei pensando comigo, né? Acho que foi assim, o meu marco de decisão para eu me aproximar um pouco mais da doutrina espírita, já que eu era assim bem afastada. Não me aproximei totalmente, mas foi alguma coisa que me levou a me aproximar um pouco mais nesse momento, né? E eu fiquei pensando assim comigo, digo, não é possível. Eu não posso crer que uma pessoa
que tenha, para eles é um fato corriqueiro, é verdade, para eles é um fato corriqueiro, né? Eles trabalham nessa área. E eu fiquei pensando comigo, né, lá com os meus botões, né, pensando assim, não é possível que uma pessoa que eu tenha amado tanto, que tenha sido um marco diferencial na minha vida, uma pessoa que era extremamente amiga, que me amava demais, eu tenho certeza disso, ama ainda, né? E que eu amo ainda também muito. Não é possível que todo o tempo de convivência que nós tivemos, todo o amor que existia entre nós dois, todo o carinho que existia, o cuidado que existia dele de pai para filha e meu de filho, não é possível que tudo aquilo tivesse se perdido no tempo, né? E se resumisse naquele amontoado de ossos que estavam sendo ali lavados de uma forma como poderia estar se lavando, na época que me veio à cabeça, assim, como se estivesse lavando um bocado de arroz ou um legume cortado, qualquer coisa assim nesse sentido. Então eu não podia acreditar que ele, né, que essa figura, que esse espírito, que esse ser, né, que me facultou, me possibilitou a reencarnação, tivesse acabado ali naquele momento e tivesse se resumido naquilo. Tinha que existir, para mim, naquele momento, tinha que existir alguma coisa muito além daquilo ali. Foi um divisor de águas para mim, Francis. Foi um divisor de águas muito grande, né? Então eu comecei a buscar com um pouco mais de assiduidade, eu comecei a buscar um pouco mais, estudar um pouco mais a doutrina espírita, pelo menos ler um pouco mais, me interessar um pouco mais, né? Para eu poder entender que não era só aquilo, que não podia ser só aquilo. Mas se eu tenho toda uma conceituação só materialista, para mim acabou ali, né? Para mim acabou ali naquele momento, né? E não era possível, não podia ter acabado, acabou, né? Existe uma frase que uma vez eu peguei num trabalho que o Mileco fazia, o Luiz Carlos Mileco fazia, que era chamado de Telecristo, não sei se ainda hoje existe, eu acho que existe ainda, né, aqui no Rio de Janeiro, e ele tinha assim frases, né? Você ligava para lá para um número, ele falava determinados pensamentos, frases nesse sentido. E uma das frases que eu ouvi uma vez recorrendo a esse trabalho do Mileco foi o seguinte: a grande fatalidade do amor é o reencontro. Se não houver reencontro aqui ou em qualquer lugar que seja, é porque não existia amor. Mas se existe amor, existe reencontro, né? Boa noite, Santana, seja bem-vindo. Se existe amor, existe reencontro. Então, se a gente pega esses dois momentos, né, eu vendo a exumação do corpo do meu pai e ouvindo depois, né, ouvindo depois essa frase, a gente vai juntando as qualidades. Então, mas se eu não tenho essa conceituação, então tudo vai acabar ali. E uma outra frase que eu li uma vez num plástico de um carro, eu estava saindo do Leon Denis, eu não me lembro das palavras exatas, mas dizia assim, ele fazia a comparação de uma tartaruga e de um ser humano. E ele dizia assim no plástico, não te parece estranho, era mais ou menos isso, que uma tartaruga, que um homem viva 70 anos e a tartaruga viva 300 anos? Para nada? Por que o homem vive em média 70 anos, né? E a tartaruga 300 anos? Não parece estranho isso pra gente, né? Não parece isso um tanto quanto estranho? Por que o homem vive em média 70, 80 anos e a tartaruga vive 300 anos? Para tudo se acabar em pó, né? São coisas que a gente tem feito a respeito disso aí, né? Deixa eu ler aqui do Júnior, penso que nem precisa ir muito longe, assistir a maneira com que faz a preparação do corpo para colocá-lo no caixão, é cena também que não é nada boa de ver. E realmente, Júnior, realmente, né? Eu passei por essa experiência também com a minha irmã, né? Eu assistindo a preparação do corpo dela quando ela desencarnou para ser enterrada. Então foram umas experiências que a gente vai tendo, que a gente vai, sabe, vai acordando, a campainha vai tocando lá dentro da gente, né? E a gente vai parando para pensar, né? Não é possível, a coisa não é só desse jeito, né? Também é complicado, né, Alba? É muito complicado, muito exato, né? Bom, a Idemir continua assim com a gente. Com a convicção de que não há nada além da vida, uma justiça que não a dos homens, cada um pode dizer a si mesmo: de que adianta lutar e sofrer?
De que adianta a piedade, a coragem, a retidão? Por que constranger a domar seus apetites e seus desejos? Se a humanidade está abandonada à própria sorte, se não há em lugar algum poder inteligente, equitável, que a julga, que a guia, sustenta, que socorro ela pode esperar? Que ajuda lhe tornará menos penoso o peso das suas provas? Né? É o questionamento que Denis vem fazendo para a gente. E é realmente, se eu não tenho que dar conta dos meus atos, se eu não preciso dar conta dos meus atos, de nada, então qual é a vantagem, né, de ser bom ou de ser mal, de lutar e de sofrer? A piedade, a coragem e a retidão, se tudo vai acabar igual, né? Então há que haver um diferencial para isso, tem que haver um diferencial para isso, né? Por que algumas pessoas teriam a possibilidade, teriam o instinto, o intuito de fazer o bem e ajudar, e o outro, né, de fazer as coisas erradas, se tudo iria acabar da mesma forma? Se eu não vou levar nada, se eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Então por que eu vou me esforçar se eu vou ter a mesma coisa? Se eu vou ter o mesmo fim, se eu vou ter a mesma situação pela frente? E Denis continua: se não é nem razão, nem justiça, nem amor, apenas a força cega, enlaçando os seres e os mundos sob o jugo de uma fatalidade sem pensamento, sem alma, sem consciência, então o ideal, o bem, a beleza moral são outras tantas ilusões e mentiras. Não é mais neles, mas na realidade brutal. Não é mais no dever, mas no prazer, que o homem deve o objetivo da vida, e para realizá-lo deve passar por cima de qualquer sentimentalismo vão. Ou seja, não tem um ditado que diz aí assim, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Deixa eu puxar a brasa para minha sardinha, não é? Já que eu não tenho, já que eu vou ter que dividir, já que eu vou, o mundo é de quem chega primeiro, então eu vou correr atrás daquilo que eu quero, né? Um ditado que a gente tem, um dito não popular, né? Se tornou popular, e foi no momento em que um companheiro nosso falou, e talvez ele não o intuito de falar da maneira que falou, não é verdade? Mas que a gente conhece como lei de Gerson, que é a lei de tirar vantagem de tudo. Se eu não tenho aquilo que dá conta, que eu vou tirar vantagem de tudo, né? Se eu não tenho isso, então são frases que as pessoas às vezes falam, não com um objetivo ruim, fala com outro sentido, mas que ficou marcado com isso. As pessoas começaram a utilizar de uma outra forma isso aí, né? Daí o cuidado com a palavra, com o pensamento da gente também, né? Então, deixa a vida me levar, vida leva. Eu vou vivendo da maneira que é melhor possível. E eu não quero saber se o outro lá está passando fome. Está passando fome, é o problema dele, está passando fome, né? Eu tenho aqui o meu, se ele está passando fome, ele vai catar, ele vai procurar, ele vai se virar da maneira como ele eu lembro que ele falou isso. Eu lembro, numa reportagem, numa entrevista que eu vi dele, em um desses canais de esporte, ele falando isso, né? Mas na verdade, então se eu não tenho lá, então pronto, acabou, né? Então não tem porque doar alguma coisa, não tem porque passar alguma coisa, né? Então é que o materialismo vem trazer isso vem trazer. E Denis continua aqui, assim: se viemos do nada para retornar ao nada, se a mesma sorte, o mesmo esquecimento espera o criminoso e o sábio, o egoísta e o homem devotado, se segundo as combinações do acaso, uns devem se votar exclusivamente à dor e outros à alegria e à honra, então é preciso ousar proclamá-lo. A esperança é uma quimera. Não há mais consolações para os aflitos, não há mais justiça para as vítimas do destino. A humanidade rola,
no movimento do globo, sem objetivo, sem clareza, sem lei moral, renovando-se pelo nascimento e pela morte, dois fenômenos entre os quais o ser agita-se e passa, deixando apenas como traço uma centelha da noite. Sob a influência de tais doutrinas, a consciência só tem que se calar e dar lugar a um instinto brutal. O espírito de cálculo deve suceder ao entusiasmo e o amor ao prazer, substituir as generosas aspirações da alma. Então, cada qual pensará apenas em si. O desvida, o pensamento do suicídio virão apavorar os infelizes. Os deserdados só terão ódio por aqueles que possuem e, na sua fúria, despedaçarão essa civilização grosseira e material. A gente que veio estudando, né, desde aqui do início, depois da morte, com o Denis, que a gente vem acompanhando toda essa evolução da religiosidade nas pessoas, né, a gente, de uma certa forma, vê isso. Se a gente for analisar somente sobre essa ótica, a gente, de uma certa forma, vê isso. Todas as lutas, por exemplo, do Império Romano. O Império Romano, ele queria ganhar mais espaço. Então, para ele poder ganhar esse espaço, ele não media as suas ações. Ele não media as suas atitudes diante da humanidade, porque o que ele queria era ganhar aquele espaço. Ele queria conquistar terras. Boa noite, Meis Sabf. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Ele queria conquistar terras, ele queria conquistar um espaço maior. Então, em nome disso, ele travava a sua luta, ele travava a sua batalha e passava por cima de quem quer que fosse, para poder atingir o seu objetivo. Se a gente for analisar a sequência das civilizações, a gente vai percebendo isso, né? A gente vai percebendo. E se a gente analisar até hoje, nos nossos dias atuais, a luta que existe entre os nossos irmãos lá do Oriente, pela posse de um pedaço de terra, de uma certa forma, ainda é sobre isso. Né? Eu quero aquele pedaço de terra porque é meu de direito, então eu vou lutar, eu vou explodir, eu vou colocar bombas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu quero aquele pedaço de terra. Então eu não vejo as consequências desses meus atos. Eu estou com a minha visão voltada para aquele atual, né? Então, como ele coloca aqui, então cada qual pensará apenas em si. O desgosto da vida, o pensamento do suicídio virão apavorar os infelizes. Os deserdados só terão ódio por aqueles que possuem e, na sua fúria, despedaçarão essa civilização grosseira e material. Ele continua, mas não, o pensamento, a razão, se revoltam e protestam contra essas doutrinas desoladoras. O homem, dizem-nos elas, não terá lutado, trabalhado, sofrido para chegar ao nada. A matéria não é tudo. Há leis a ela, leis de ordem e harmonia, e o universo não é somente um mecanismo inconsciente. E aí, a gente que tem gravado lá na nossa consciência, né, como Deus é soberanamente bom e justo, e gravou na nossa consciência essa lei, né, essa lei. Mesmo que eu me considere materialista, extremamente ateu, que eu me considere só materialista, eu tenho gravado lá na minha consciência, né, a lei divina. E quando é que ela vai entrar em ação? Quando, por exemplo, eu tenho o meu, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra agora, o meu ponto de interesse contrariado, né? Ou quando alguém me faz alguma coisa, eu não gosto que me faça. Eu posso achar correto fazer com o outro. Imagina só, eu sou materialista, eu só acredito no corpo material. Da onde esse corpo veio, para mim não existe. Tá? Ele veio lá da junção do óvulo com o espermatozoide, que gerou a célula ovo, que entra nas suas divisões, né?
em todas as suas visões, até formar o ser. É isso que a ciência me mostra. É isso que a ciência me mostra. Esse ser, ele pode ser formado dentro de um útero feminino, dentro do útero materno, como essa fecundação pode ocorrer fora desse útero materno, plantado no útero, e ele crescer e dar origem a um outro ser, né? Pegou lá o espermatozoide do papai, o óvulo da mamãe e se fundiu lá para formar o bebê. Então a ciência me mostra isso. Ela me mostra as inúmeras que essa célula vai sofrer para poder gerar um organismo com células, com tecidos, com sistemas, com aparelhos, com tudo lá funcionando direitinho, bonitinho. A ciência me mostra isso. Eu tenho um tempo de vida útil, né? Eu nasço, lá o ciclo dos seres vivos, né? O ciclo da vida. Eu vou nascer, eu vou crescer, eu vou me desenvolver, vou atingir a maturidade, vou começar a envelhecer e vou morrer. A ciência me mostra isso. Da onde eu vim, não sei, né? Ou também não tenho a menor ideia. Ela me mostra isso. Então eu sou materialista, que eu acredito somente nessa questão, tá? Bom, em função disso, eu acho que eu posso fazer o que eu quero e bem entendo. Então eu saio cometendo uma série de coisas aí. Eu não preciso dividir o que é meu, eu não preciso ser fraterno, não preciso fazer nada disso, né? Tá tudo bem, tá ótimo, tá certo. Mas na hora em que eu me sinto lesado por uma atitude de uma pessoa que divida a existência comigo, seja marido, seja mulher, seja filho, seja sogra, sogro, nora, né? Seja o que for, ou seja um companheiro, um trabalho, na hora em que eu me sinto lesada de uma certa forma pela ação de alguém, aí eu vou reclamar, porque foi meu interesse que foi contrariado, né? Meu interesse foi contrariado. Eu vou reclamar. E vai me doer, vai me incomodar. O meu interesse foi contrariado, vai me doer. Agora vai me doer por quê? Se eu não acredito em nada, se eu sou esse corpo físico, se eu sou somente esse corpo físico, por que vai me doer? Por que eu não vou encarar isso com rotineira, como as coisas acontecem? Alguém se preparou melhor e atingiu e ocupou um determinado posto, né? Se veio alguém que se preparou melhor do que eu, então ele ocupou lá, tudo bem, tá? Tudo não é obra do acaso. Alguém foi lá, estudou e conseguiu ocupar o posto que eu ocupava dentro da minha carreira profissional, dentro da repartição, dentro lá de onde quer que eu acompanhe, né? Se eu estou com ideia de realizar algum negócio, de comprar alguma coisa, vamos ser bem materialista, e alguém chega, né, e diz assim para mim, olha, você tem X, mas foram 3X para te dar. E o outro, ele vai ser também movido por esse interesse, então eu preferi quem dê 3X. E eu posso reclamar de alguma coisa? Eu não posso reclamar de nada. Mas quando as coisas acontecem comigo, quando acontece, como a gente diz popularmente, na minha pele, eu reclamo. Por que eu reclamo? Porque mesmo que eu não acredite, eu começo a perceber que existe alguma coisa além daquilo ali. Eu não me dou conta. O materialista não se dá conta de que existe alguma coisa além daquilo ali. Reclamo do que aconteceu com ele. O que é isso? É a consciência, a lei divina, que está lá na consciência. Eu não tenho ideia do que seja, eu não faço a menor ideia do que seja, mas eu sei que aquilo que fizeram me incomodou. Eu não gostei. Eu me senti lesado. Eu não tenho direito de reclamar, porque eu acredito que no mundo é assim. Cada um luta por si. Mas eu senti lesado e não gostei, né? Então, mesmo que ele não acredite em nada, existe uma coisa na sua consciência que vai falar mais alto, vai mostrar para ele. Pimenta nos olhos dos outros é refúgio. É isso aí, né? Então, mas eu não teria do que reclamar. Ele teria de reclamar de quê? Se tudo está ali, acontecendo ali, segundo o critério que ele utiliza, né? Então a lei divina, ele coloca isso lá pra gente. Deus coloca isso lá na consciência da gente. Nós sabemos o que é. Ele não sabe, mas ele sente. Ele sente. Ele está sentindo que alguma coisa está acontecendo lá. Ele não gostou daquela atitude, né? Então alguma coisa está acontecendo lá.
não é verdade? Como ele coloca aqui, o pensamento, a razão se revolta e protesta contra essas doutrinas desoladoras. O homem, dizem-nos elas, não terá lutado, trabalhado, sofrido para chegar ao nada. A matéria não é tudo. Há leis superiores a elas. A lei divina é superior a tudo. Ela se mostra para a gente, ela se faz sentir na gente, mesmo que a gente não acredite. Eu não acredito, mas não é questão de acreditar, é questão de sentir tudo isso, né? Eu sinto isso aqui dentro de mim. Então, ele vai começar a perceber de uma certa forma que a coisa não é bem assim. A coisa é muito diferente do que se possa imaginar. E aí, tudo ok, gente? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo? Tá com som? Ok, tá bom. Bom, a Deni continua colocando assim pra gente. Como a matéria cega poderia governar as inteligentes e sábias? Voltando a esse exemplo que a gente deu agora, quais seriam, né, dentro do conceito materialista, quais seriam as ligações que teriam ocorrido nos neurônios, lá nas ligações neuronais, para desencadear aquele sentimento? O sentimento de ter sido lesado. Não é todo materialista? Né? Qual seria? O que aconteceu lá? Uma sinapse lá não aconteceu direito, então gerou isso. Né? Isso aí. Como a matéria cega poderia governar através de leis inteligentes e sábias? Como, desprovido de razão, de sentimento, poderia produzir seres razoáveis e sensíveis, capazes de discernir o bem do mal, o justo da injustiça? Como é que essa matéria poderia discernir que alguém é bom e alguém não é bom? Que alguém é justo e que alguém não é justo? Como esse amigo que eu falei, né? Como é que a matéria dele, lá a matéria neuronal, a matéria de um modo geral, poderia dar a ele, né, a ocupação dele se dedicar 2 dias por semana a um trabalho numa comunidade extremamente carente? Minha matéria? Que mecanismos estariam acontecendo ali para dizer para ele, olha, fulano, você vai ser legal, vai ser bom você chegar lá naquela comunidade carente e você clinicar todo mundo, fazer curativo, internar quem precisa, né, levar remédio, distribuir remédio. Que matéria seria essa que seria capaz de fazer isso, né? Ele diz assim, então, como desprovido de razão de sentimento poderia produzir seres razoáveis e sensíveis capazes de discernir o bem do mal, o justo da injustiça? A alma humana é suscetível de amar até o sacrifício. O sentido do belo e do bem está gravado nela, e ela seria o resultado de um elemento que não possui essas qualidades em grau nenhum. Né? Isso está gravado na minha alma, está gravado na nossa alma. O amor está gravado na nossa alma. O sacrifício está gravado na nossa alma. O sentido do belo está gravado na nossa alma. Se isso está lá gravado na minha alma, né? Está lá gravado, está lá carimbado, está lá marcado na alma, né? Como ele coloca aqui, isso seria o elemento que não possui essas qualidades em lugar nenhum? Como é que eu explico, então? Não sei. É uma questão até de estudar um pouquinho sobre isso. Como é que o materialista explica o amor? Como é que ele explica, né, o reconhecimento do belo? O amor, o coração é o órgão do amor, ele é um órgão físico, né, que as pessoas colocam ele como responsável por esse amor, simbolizam o coração com o amor através do coração. Ele é um órgão físico, ele é músculo, ele tem sangue, ele tem artérias, ele tem válvulas, tem essas coisas todas, é um órgão físico. Como é que esse órgão físico, como é que esse organismo físico, esse amontoado de tecido, de ossos, de células, como é que isso trabalha com o amor? Como é que ele consegue entender o que é o amor? Como é que ele consegue entender o que é bom e o que é ruim? Como é que ele consegue entender o que é justo e o que não é justo? Né? Como é que essa matéria consegue isso? E Denis continua. Nós sentimos, amamos, sofremos,
emanaríamos de uma causa que é surda, inexorável e muda? Eu sinto, eu amo, eu sofro. E o fato de eu sentir, de eu sofrer, isso me torna, como é que eu vou explicar que eu seja oriunda de um monte material que não tem nada? E ele continua: seríamos mais perfeitos ou melhores que ela? Um tal raciocínio é um ultraje à lógica. Não se poderia admitir que a parte possa ser superior ao todo, que a inteligência possa ser derivada de uma causa ininteligente, que de uma natureza sem possam sair seres suscetíveis de perseguir um objetivo. O nada vai dar origem a tudo. A ausência total de sentimentos vai dar origem a um ser que ama, que sofre, que chora, que se emociona, que ri, que expressa alegria, que expressa tristeza, né? Vamos pensar nisso aí. E ele continua assim: o senso comum nos diz, ao contrário, que se a inteligência, o amor belo estão em nós, é preciso que provenham de uma causa que os possui num grau superior. Se a ordem se manifesta em todas as coisas, se um plano se revela no mundo, é que um pensamento os elaborou, uma razão os concebeu. Como é que chega aqui, da onde vem, da onde eu vim, o que eu sou e para onde eu vou? Qual o meu destino depois da morte do corpo físico? Qual a minha origem antes de eu chegar no corpo físico? Né? O senso comum nos diz ao contrário, que se a inteligência, o amor do bem e do belo estão em nós, é preciso que provenham de uma causa que os possui no interior. Eu preciso ter sido criada por alguém que seja capaz infinitamente de amar. Júnior, peraí, é que é difícil argumentar quando não acredita que a natureza está aí, é tão claro, é difícil de não crer na doutrina. Exato, Júnior, mas esse conhecimento vai chegando, esse conhecimento, ele está se aproximando, né? As coisas vão acontecendo, a ciência vai descobrindo determinadas situações em que mostra pra gente que não é a matéria que está ali, né? Que não existe só a matéria que está ali, existe alguma coisa além disso. Há pouco tempo, foi uma notícia até publicada no nosso portal do Espiritismo.net, uma pesquisa que foi feita falando sobre a comunicabilidade das pessoas que estão em coma, como aquele organismo pensa, como aquele organismo reage diante das situações que estão acontecendo ali, né? Então ele não está ali inerte. Ele pode estar com determinadas ações ou determinadas atividades do corpo dele um tanto quanto inerte, mas o organismo não está inerte, ele não está lá sem saber onde, né? Foi uma pesquisa feita agora, foi revelada coisa de meses atrás. Eu sei que essa notícia está comentada, acho que foi até o Pedro Vieira que fez o comentário dessa notícia lá no portal. Não me lembro se foi o Pedro, mas está lá no portal. Procurem lá que está lá no portal. Então a ciência está chegando, a ciência está se aproximando para poder mostrar, né? Para poder dar o braço a torcer. Olha só, está aqui, é isso aqui, né? A gente quer negar, mas está aqui, é isso aqui, né? E ele continua assim para a gente: não insistamos nos problemas que teríamos que retomar o exame mais adiante e cheguemos a uma doutrina que tem com o materialismo numerosos pontos de contato. Queremos falar do positivismo, que é uma outra doutrina também, né? Essa filosofia mais sutil ou menos franca que o materialismo nada afirma, nada nega. Afastando qualquer estado metafísico, qualquer pesquisa das causas primárias, ela estabelece que o homem nada pode saber do princípio das coisas. Em consequência,
estudo das causas do mundo e da vida seria supérfluo. Todo o seu método se refere à observação dos fatos constatados pelos sentidos e leis que os religam, admite a experiência e o cálculo, né? É o meio acadêmico, o meio científico. Está fazendo o papel que é dele. A ciência está fazendo o papel que é dela fazer, né? Nós precisamos fazer o nosso papel. A ciência está fazendo o papel que é dela fazer. Tá? Ela lida com causas palpáveis. Ela lida com investigações. Ela não lida com as hipóteses, ela lida com as investigações, né? Ela lida com as conclusões do seu raciocínio. Ela lida com as conclusões que se chegam através de um laboratório, através daquilo que a ciência me esclarece. Ela está fazendo o papel dela, né? Nós precisamos fazer o nosso papel. Ela lida com os resultados, exatamente. Ela lida com os resultados, né? Se eu tenho lá uma molécula, um átomo de hidrogênio, né, e tem mais um átomo de oxigênio, ela precisa provar que se eu juntar 2 átomos de hidrogênio com mais um átomo de oxigênio e fizer acontecer entre eles uma centelha, uma fagulha elétrica, eu vou ter 2 gases que vão se transformar numa molécula de água, com características, propriedades químicas totalmente diferentes daquele gás lá. Agora ele chega e vai dizer assim, né? Ele vai chegar no mercado e vai dizer: a água, esse líquido que a gente conhece, ela é formada por 2 elementos que são gasosos. Não, ela vai formar com elementos que são gasosos. Tá, e daí? São gasosos. Como é que você prova para mim que você pega 2 elementos gasosos e você tem como resultado um elemento no estado líquido? Não é verdade? Você faltou essa aula, Júnior? Ah, Júnior, você não foi meu aluno, senão você escutou isso não sei quantas vezes. Nossa Senhora. Como é que você vai provar isso? Não, ele vai dizer: não, olha só, se você pegar, né, essas 2 moléculas, eu não posso pegar qualquer quantidade também. Se eu pegar esses 2 átomos dali, levar em condições, né, favoráveis e fizer passar por eles uma carga, uma descarga elétrica, eu tenho lá a água. Da mesma forma que se eu pego a água, e é uma experiência que a gente faz em sala de aula com alunos, principalmente de 5ª série, da eletrólise da água, separando os elementos de hidrogênio e oxigênio da substância líquida, com elementos que possam ajudar a desencadear essa reação, né? Então ela tem que provar para mim. Eu sei disso, meu amigo. Ela tem que provar para mim. Ele não pode chegar. Um cientista não pode chegar lá e dizer isso apenas. Ele tem que provar. Então a ciência está fazendo o papel dela. Olha só, você está dizendo que existe vida antes da vida, né? Que o espírito ele é pré-existente ao corpo físico. Tá bom, tá, legal. Agora você vem me dizer que depois da vida, depois da morte do corpo físico, ai não, matemática, eu fugi de matemática. Como? Você não imagina como, mas fugi mesmo. Depois da morte do corpo físico, existe continuidade da vida? Então você vai ter que me provar. E a gente vai provar como? Né? Fazer o nosso papel de mostrar a ele que existe a vida antes do nascimento do corpo físico e que existe a vida depois da morte do corpo físico. Não é verdade? Os espíritos estão aí mostrando pra gente. A gente tá vendo tudo isso, né? Mas a gente precisa, através da divulgação da doutrina espírita, a gente precisa levar esse conhecimento, levar essas conceituações para que as pessoas possam parar para pensar, né? Assim, mas não é que isso faz sentido? Isso faz sentido? Então a gente precisa mostrar. E a gente vê a doutrina espírita vive em que isso está sendo assim trazido para a gente, de todas as formas possíveis e imagináveis. É filme, é novela, é seriado, né? Boa noite, Nádia, vai com Deus. Uma boa noite para você, minha amiga, fica com Deus. É filme, é seriado, então isso está chegando aqui para a gente poder ver. Né, para mostrar às pessoas que isso está chegando. Olha, está aqui, acontece assim. Né? Agora você precisa, além disso que está mostrando aqui, eu estou mostrando para você que isso existe.
né? Agora, a gente precisa estudar mais sobre isso. Nós, espíritas, que trabalhamos com a divulgação doutrinária, é importante esse trabalho agora, de levar essa informação a esse público todo. Na verdade, de mostrar, olha, existe isso aqui. Tá vendo? O espírito sobrevive à morte do corpo físico. Está aqui. A gente precisa levar. Ela está caminhando. Mas a gente também não pode adotar aquela postura de que eu tenho eternidade a meu favor, então eu vou devagarzinho, mas eu chego lá. Não, a gente precisa fazer a parte da gente. Não é verdade? A parte. E continua Denis aqui pra gente, no último parágrafozinho, ele continua aqui pra gente. Todavia, o rigor desse método teve que se curvar diante das exigências da ciência. E o positivismo, como o materialismo, apesar do seu horror à hipótese, foi constrangido a admitir teorias não verificáveis pelos sentidos. É assim que ele raciocina sobre a matéria e a força, cuja natureza íntima lhe é desconhecida, que não admite a lei de atração, o sistema astronômico de Laplace, a forças e todas as coisas impossíveis de demonstrar experimentalmente. Né? Então, se eu não posso demonstrar experimentalmente, como é que eu vou comprovar que isso existe? Né? Como é que eu vou comprovar? Eu não sei como funciona, mas eu não preciso atualmente. Alguns anos atrás, a gente precisava levantar do sofá e chegar até a televisão e trocar o canal. A gente ia lá no seletor de canais, tec, 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 até atingir lá o canal que a gente queria. Não é verdade? Hoje em dia, eu posso pegar o meu controle remoto e apertar o controle remoto e colocar lá no canal que eu quero. Né? Existem ondas que saem do meu aparelhinho, né, do controle remoto, e que vão se localizar, vão ligar até alicate. Júnior, a gente está velhinho, hein, meu amigo? Alicate, exatamente. Quando chega o botão da minisérie, você vai lá com o alicate para poder virar lá o canal. Né? Então, existem ondas que levam isso para lá. Não é verdade? Bombril na antena, vem pegar o canal, exatamente, né? Eu não vejo, e está lá acontecendo. Se alguém entra, por exemplo, se alguém entra agora para vocês, chega no local em que vocês estão, com um copo de água, né? Você não vai saber se naquela água, dentro da quantidade relativa, você não vai saber se aquela água, se ela está pura, né? Se ela não tem nenhum elemento que tenha modificado a sua cor, você não vai saber se ela está pura, ou se ela está adoçada, ou se ela está salgada, ou salobra, né? A água está lá, você olha o copo e diz, não tem nada, está igual. Né? Quando você prova que você vai beber, você vai perceber se a água está mais adocicada ou se está mais salgada, de que forma aquela água está. No entanto, você tem, mas você não está vendo o açúcar ali. Então, também, ainda tinha isso, Francis, ainda tinha isso. Ficava alguém gritando lá de baixo, né? Muda para cá, muda para lá, vira para cá, vira para lá, para a gente poder ajustar a direção da antena. Né? A gente você não vê o açúcar lá na água, mas você sente, você percebe. Né? Eu não vejo o ar. A gente sente os efeitos do ar, mas a gente não consegue ver o ar. Né? A gente sente o efeito através do vento na roupa, através de folhas que são levantadas, etc e tal, através das embarcações que são conduzidas, que são deslocadas através do ar. Né? Então a gente vê os efeitos, mas a gente não vê o que está acontecendo. Não é verdade? Então, quantas coisas existem no meio da gente que a gente não vê, a gente só vê os efeitos. Né? Então, é uma linha de investigação. Há muito tempo atrás, já tem bastante tempo mesmo, que hoje em dia nem existe mais, era a Globo Ciência, eu acho que se transformou na Galileu. Eu li uma matéria sobre o universo em que os físicos naquele momento, se a gente chegar lá no Google e digitar isso, a gente vai ter informações muito mais recentes, é claro, que os físicos naquele momento, eles analisando a matéria do universo, analisando o comportamento dos planetas, né, o comportamento das estrelas, em que elas estavam nos seus lugares certos, se movimentavam da maneira certa, né, estava tudo funcionando direitinho.
eles não entendiam, eles começavam a levantar a hipótese nessa época, que para o universo funcionar desta forma, ele não poderia ter lugares vazios. Os espaços teriam que ser preenchidos. Boa noite, Dagoberto. Todos os seus espaços deveriam ser preenchidos. Eles só não sabiam de que ele era preenchido, né? Eles não sabiam, mas eles sabiam que entre um e outro, entre um astro e outro astro, existia alguma coisa ali. Agora, o que era essa coisa, eles não sabiam o que era. Mas eles percebiam que existia isso pelo comportamento desses planetas, pelo comportamento das estrelas. Elas não se chocavam umas com as outras, elas não viviam se atraindo, não viviam se chocando umas com as outras, né? Então haveria a necessidade de ver alguma coisa ali. Agora, qual é essa coisa que existia ali? Naquela época, eles não sabiam ainda, né? O que hoje em dia até sabem, mas eles dão outros nomes. Que a gente chama de fluido cósmico universal, eles chamam de outros nomes, mas está chegando lá, mas eu estou chegando lá, né? E a gente começa a perceber que a questão da gente buscar, a gente vai, na maioria das vezes a gente vai buscar pela dor, né? Pela dor a gente vai buscar. Eu quero entender isso, eu preciso entender isso, eu preciso conhecer para que eu possa me pacificar um pouco, né? Eu também, meu amigo, também fui buscar pela dor, pelo que esse questionamento que eu falei da exumação do corpo do meu pai, e pela dor também, pelas dores que a gente vai levando pela vida fora, né? Então eu preciso de ter alguma coisa para ficar. Eu preciso. O ser humano, ele não consegue viver o tempo todo com a dor, só a dor no seu espírito, só a dor no seu organismo. Ele não consegue. Ele precisa ter alguma coisa que o pacifique. Mesmo que seja uma coisa simples, mesmo que seja uma coisa banal, mas ele necessita desse aconchego, ele necessita desse amor. A lei que nos rege é a lei de amor. Não é a lei da violência, não é a lei da indiferença, não é a lei da impaciência, da falta de benevolência, não. É a lei do amor que nos rege. Então é isso. Então, de uma forma ou de outra forma, ou porque ele se sente lesado, lá como o materialista se sente lesado, ou porque ele, ou materialmente, ou emocionalmente, mas ele precisa do amor. Então, de uma certa forma, quando a dor o visita, ele vai buscar compreender essa dor para que ele possa poder lidar com ela de uma maneira saudável, senão a gente não aguenta, né? E é nessa hora que ele vai buscar um respaldo que esse materialismo não concede a ele. Ele vai buscar um respaldo que essas doutrinas materialistas não concedem a ele. Então ele vai buscar ego, né? É como colo de mãe. Quando a gente está machucado, a gente quer saber de colo de mãe. Não é colo de mãe, não é gostoso, é quentinho, é acolhedor, é amoroso, né? O homem, diante da dor, ele vai buscar isso. Ele vai buscar o colo de mãe. E como é que ele vai buscar o colo de mãe nesse mundo que a gente vive? Ele vai buscar uma filosofia que responda a ele essa dor, que explique a ele, ou que clarifique um pouco essa dor que ele está sentindo, né? E aí, gradativamente, a gente vai descobrindo, né, essa doutrina que é tão fantástica, que nos acolhe, que nos recebe, que nos explica. Boa noite, Regina Silva. Que nos explica toda essa questão, né? Bem, por hoje o que a gente tinha a trazer, nós paramos aqui na página, na edição CELD, na página 90, já está marcado lá na programação que a Beth vai, que eu passei para a Beth, passei para as pessoas que fazem parte desse grupo de estudo. O tema, o lugar onde nós paramos, e a Beth na semana que vem ela dá continuidade, terminando esse capítulo do materialismo, né, que é muito interessante. Ele agora vai abordar a filosofia do positivismo, e que também é muito interessante para que a gente possa valorizar. Quando eu leio essas matérias, cada vez eu valorizo mais a possibilidade que eu tive de conhecer nessa encarnação a doutrina espírita, pelo menos relembrar a doutrina espírita e me reconhecer nesse meio, né, nesse grupo de trabalho, nesse meio, acaba pertencendo com que a doutrina espírita nos leva, né? Então a gente para por aqui.